Bom, pessoal, a nossa prática de hoje é a ação enzimática, né, pela influência da temperatura. O material que a gente vai usar para essa prática de hoje é a sacarose, nessa concentração de 0,02 molar, a enzima invertase, né, nessa concentração de 20 mg por 100 ml, o tampão acetato de sódio, concentração 0,05 molar em pH 4,7. A gente vai precisar também de 6 tubos, né? O tubo branco e tubos numerados de 1 a 5. São as condições que a gente vai fazer as leituras das reações nessa prática. Um becker com água e o conhecido reagente de DNS, né? Que é para dosagem de açúcar redutor. Bom, pessoal, seguindo aqui o nosso protocolo, o primeiro passo é adicionar em cada tubo, né, as concentrações que estão na tabela. Então, no tubo branco, a gente vai adicionar 0,5 ml de sacarose e 0,3 ml de tampão. Na verdade, todos os tubos eles serão adicionados 0,3 ml de tampão, tá? E 0,5 ml de sacarose. Então, isso que eu vou fazer agora em cada um dos tubos. Adicionar primeiro o tampão. Eu vou adicionar 0,3 ml, que é 300 microlitros, em cada tubo. Bom, e agora vamos adicionar o substrato, que é a sacarose. Aqui no caso serão 500 microlitros, ou seja, 0,5 ml. Bom, agora que todos os tubos estão adicionados, tanto o tampão quanto o substrato, que é a sacarose, agora a gente vai condicionar cada um dos tubos nas diferentes temperaturas, que são esses. O tubo 1 será colocado no... Bom, esse é o nosso tubo branco, né? O tubo 1 aqui a 0 graus Celsius, tá? O tubo 2, temperatura ambiente. O tubo 5 já está aqui a 100 graus Celsius, acondicionado a 100 graus Celsius. O tubo 3 a 37 graus Celsius. E o nosso tubo 4 a 55 graus Celsius. Bom, agora que os tubos já estão acondicionados nas devidas condições, a gente vai adicionar 200 microlitros, ou 0,2 ml, da enzima. A enzima, no caso aqui, é a invertase. Lembrando que a gente tem que agitar ela, porque ela fica sedimentada no fundo. Aqui vou pegar 200 microlitros, vou adicionar no tubo 2, que é a temperatura ambiente. Vou pegar também 200 microlitros. Adicionar no tubo 1, está a uma temperatura de 0 graus Celsius. Adicionar os 200 microlitros no tubo que está a 100 graus Celsius. Vou pegar esse tubo aqui.
microlitros agora a 37 graus Celsius. E os 200 microlitros aqui no tubo a 55 graus Celsius. Bom, no tubo branco, né, a gente vai adicionar, antes de adicionar a invertase, vai adicionar primeiro o DNS, né? Como o DNS é uma solução altamente alcalina, então a enzima nessa condição ela já desnatura, então não tem mais atividade. Então adiciono primeiro aqui o DNS e agora eu adiciono a invertase, os 200 microlitros de invertase. Esse aqui vai ser o nosso branco, seria o nosso controle de reação. Após os 5 minutos, a gente vai adicionar agora o DNS nos tubos, né, o tubo 1, o tubo 2, três, 4. Depois da adição do DNS, agora a gente vai fazer a reação, que é a temperatura de 100 graus Celsius durante 5 minutos. Então vamos adicionar agora 100 graus Celsius. Agora a gente espera durante 5 minutos. Bom, terminados 5 minutos, vamos coletar os tubos. Vou desligar aqui a temperatura. Tubo branco. Bom, pessoal, agora a gente vai ter que adicionar 13 ml de água em cada um dos tubos. Os 13 ml foram adicionados em todos os tubos, né? Então agora a gente vai agitar e depois fazer a leitura no espectrofotômetro de cada um. Bom, os tubos agora estão preparados e agora a gente vai fazer a leitura no espectrofotômetro a 540 nanômetros. Eu vou começando pelo branco. Agora a gente vai zerar ele. Agora entre os tubos. Agora o tubo 1. Nesse caso aqui eu vou optar por ir direto entre um tubo e outro. Opa. Zero ponto 215. Tubo 1. Tubo 2. 0.458. Opa, 461.
3. $664, 667, tudo 4. Zero vírgula 137, e tubo 5, zero ponto 020, opa, 30. Bom, encerramos aqui a leitura e agora a gente vai levar esses resultados para o computador. Pessoal, aqui agora a gente vai plotar os dados que a gente obteve, né? Então aqui com os dados de absorvância a gente calculou o produto formado. O que seria esse produto formado? Seria, lembra da curva de DNS de vocês, que vocês associavam concentração de produto, né, ou de açúcar redutor, pela absorvância? Então, com esse cálculo de vocês, a gente consegue agora calcular o produto. O produto seria o que? Absorvância dividido pelo K da equação que vocês obtiveram na curva de DNS na aula anterior. Bom, então aqui a gente agora calculou o produto formado a partir das absorvâncias, tá? E com a equação obtida na aula da curva de DNS, né? Esse produto formado, a gente agora com esse produto formado a gente consegue calcular a velocidade da reação, que nada mais é o produto formado durante os 5 minutos de reação, foi o tempo que a gente deixou reagindo a enzima e o substrato, tá? Nas diferentes temperaturas, ou seja, na temperatura 0 graus, temperatura 25 graus, que é a temperatura ambiente, uma temperatura de 37 graus, uma temperatura de 55 graus e a temperatura de 100 graus. Tá? Então, nesse gráfico a gente consegue observar, né, a velocidade pela temperatura. A gente observa que há em 0 graus há uma pequena velocidade de reação, ou seja, há uma menor taxa de produto formado, justamente pela baixa temperatura. A 25 graus Celsius, né, essa taxa, né, essa velocidade aumenta, né, até chegar, né, numa temperatura, né, nesse pico aqui, que ficaria aqui em torno de 40 a 60 graus Celsius, né, aproximadamente 55 graus Celsius seria a temperatura ótima dessa enzima, que é a invertase, né. Então a gente consegue ver que a partir dos 55 graus Celsius, né, a enzima começa a diminuir sua taxa de formação de produto, ou seja, a velocidade. Isso se deve muito à desnaturação da enzima pela influência da temperatura, né? Então, lembrando, como esse é um biocatalisador, né, a temperatura e é uma proteína, então a temperatura influencia, né, na reação, justamente desnaturando a proteína. Diferentemente de um catalisador químico, que à medida que a gente aumenta a temperatura, a velocidade da reação acompanha esse aumento, tá? Então essa é a diferença entre um biocatalisador e um catalisador químico. Obrigado.